Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. Este é o episódio número 74. Eu tenho uma convidada super especial que vai contar aqui pra gente um pouco, porque ela veio do mundo mais tradicional, do mundo corpo, trabalhou em grandes empresas durante muito tempo e depois foi parar no mundo das startups. E aí, não qualquer startup, ela está no unicórnio. E ela vai contar tudo pra gente aqui. Mas antes de começar, eu queria falar pra você que esse programa é patrocinado pela Nuvem Shop. Se você ainda não conhece a Nuvem Shop, lembre-se de uma coisa, a gente fala aqui do quê? De empreendedorismo, basicamente, né? Um dos pilares fundamentais para mudar o país, qualquer país, é a educação e empreendedorismo. Dê as ferramentas para as pessoas e a gente transforma. E este é o objetivo da Nuvem Shop, que é empoderar você que quer ser empreendedor, que quer se impulsionar, alcançar os seus objetivos. Então, se você não conhece a Nuvem Shop, ela já tem mais de 10 anos no mercado. E olha só, ela é a maior plataforma da América Latina. Ela tem mais de 90 mil clientes ativos. Tem um monte de plataforma que fala números grandes, mas estou falando de clientes ativos, gente. Isso faz muita diferença. E todos os ouvintes do Excepcionais têm uma condição super especial se você se cadastrar pelo link que eu vou te passar aqui, que é excepcionais.com/Nuvem Shop. Se você entrar nesse endereço e entra logo, se cadastra para você aproveitar essa vantagem, porque é por tempo limitado, não vai ficar aí para sempre. Você vai ter acesso a 25% de desconto, tá? Além disso, você vai ver que já vai vir embutido 30 dias gratuitos de isenção da tarifa por venda, tá? Em 90 dias. Então, 30 dias gratuitos mais 90 dias de isenção da taxa de transação. Não esquece, excepcionais.com/Nuvem Shop e você vai ter acesso a essa condição especial, tá bom? Gabi Onofre, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Muito feliz de ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Você é responsável de eu estar aqui, né? Em parte. A gente bateu um papo, né? Quando você estava pensando em sair. Foi exatamente. Eu acho que você foi uma das conversas. Vou ou não vou para o mundo da tecnologia? Largo o mundo da corporação e você foi um dos empurrões. E para quem não sabe, eu sou muito amigo do marido, o Fê, e ele tava em pânico, né? Ele tava em pânico, não tava? Acho que foi uma decisão bem pensada, mas é sempre um risco, né? Eu vivi 20 anos entre P&G e Johnson's, então era ir para um mundo desconhecido pra gente. Ô, gente, deixa eu falar um negócio. Eu, quando tava escrevendo o livro Dono, eu mandei 2 e-mails para chamar 2 pessoas para assinarem meu livro, 2 pessoas pesadas. Uma dessas pessoas foi o Nizam. E um dia eu tava na academia, fui nadar, encontrei o Fê Editore lá, e ele falou assim, pô, sério, Toledo? Pô, a Gabi fala com ele toda hora. Ela pegou o telefone, ligou pro Nizam, falou, pô, Nizam, você vai escrever o prefácio do Toledo, que legal, ele é meu amigo, etc. Você deu um super suporte, isso mostra um pouco o quanto você tinha de impacto nas empresas que você trabalhava, pra você estar relacionando no dia a dia com um cara como o Nizam, né? Acho que eu tive a sorte de gerenciar marcas famosas e trabalhar com gente muito boa. Mas sempre eu acho que é o relacionamento que a gente faz e deixa que no fim te dá essa oportunidade de passar o telefone e falar, cara, eu confio, é meu amigo, faz esse prefácio mesmo. E o Nizam é uma pessoa apaixonante, eu sempre aprendi muito com ele. E continuo aprendendo. Também estou puxando ele aqui para o meu mundo. Eu troquei mensagem com ele um pouco antes de fundar a Clivo, porque obviamente eu queria trazer ele para dentro, né? Porque ele está investindo, ele está se aventurando nesse mundo de startup também, né? Ele mesmo brinca, ele fala assim, pô, tô precisando me reinventar, né? Ele é um cara que fez uma grande reinvenção de carreira e sempre está mudando. Eu acho que no fim... e você vê, a gente, não tem idade isso, né? Eu acho que eu sempre falo, a gente tem que ser eternamente estudantes, entender o que está acontecendo, tá culturalmente relevante e continuar aprendendo. Não tem muito jeito, não é o que você aprendeu 20 anos atrás que vai funcionar hoje. Ô, Gabi, vamos voltar um pouco para o pessoal te conhecer. Você fez engenharia na Unicamp,
Sim, sou estudou engenheira de alimentos. engenharia de alimentos. E aí você, boa parte da sua carreira, pelo menos desde a época que a gente se conhece, você sempre trabalhou em empresas grandes, você trabalhou na Johnson & Johnson, depois você foi para P&G. Me conta um pouco, assim, dessa sua trajetória, porque eu lembro que você era gigante, eu lembro de você ir para Londres e vocês tinham várias marcas presentes lá, e você na Olimpíada, o editor super animado, cara, eu fui ver natação. Conta um pouco dessa sua trajetória, assim. Então, eu sou engenheira de formação e eu acho que o fato de eu fazer engenharia é porque eu sempre fui curiosa. E eu acho que a engenharia te dá os porquês. Uhum. Né? Mas na engenharia é que eu descobri o marketing. Porque também cheguei lá e fui fazer tudo que tinha disponível. Fiz iniciação científica e falei, check, isso aqui não é para mim, fica no laboratório. Aí fui para a empresa júnior, comecei como assistente de marketing, daí me candidatei, fui diretora de marketing, falei, gente, isso aqui é encantador. Fui fazer um estágio no México e quando eu voltei, eu falei, eu vou ser marqueteira. Mas eu era engenheira, né? Então eu fiz um estágio na Sadia na época e entrei na P&G. Eles me fizeram uma oferta e eu nem sabia bem o que a P&G fazia. Eu sabia que tinha uma fábrica em Louveira que fazia Pampers. Mas aí todo mundo falava, a P&G é uma grande escola de marketing. E realmente foi a minha grande escola, fiquei lá 18 anos. Eu falei, é o jeito de eu virar marqueteira. E foi isso, eu comecei na carreira tradicional, gerenciando grandes marcas. Eu lancei Ariel no Brasil, que era uma marca desconhecida aqui, grande mundialmente, mas foi uma grande escola também, porque a gente tinha um concorrente amado. Então, lançar uma marca do zero foi uma Ariel é o experiência. concorrente do Omo, né? Exatamente. E o Omo, naquela época, era uma marca mais amada junto com a Coca-Cola. Então, caramba, você lançar um desafiador, e a gente conseguiu fazer com que a Ariel conectasse com uma outra, né, com uma galera jovem, que trouxesse uma outra proposta. Então, foi uma escola de branding e de construção de marca. Depois eu gerenciei Pampers, que também muito interessante, porque sempre foi uma marca amada, mas uma marca que precisava de comunidade, de conexão. Imagina, nem tinha tudo isso que a gente tem hoje, e a gente já tinha essa coisa das mães, e de como é que as mães se ajudam, e como é que, como é que você ajuda o bebê, enfim. Acho que muito o que hoje a gente tem nas comunidades digitais, a gente fazia isso de maneira offline. Trabalhei muito também com Pantene, numa época super interessante, porque a marca era vista meio como uma marca gringa, pequenininha, meio ponto de share. E a gente falou, não, nós precisamos hackear isso, vamos fazer de um outro jeito, que não é o book, tá? Do que vem do global. E fomos lá, contratamos a Gisele, sem muito, né? Pusemos todas as nossas fichas ali, e criamos um novo modelo de negócio. Começamos a trabalhar com as influenciadoras. Imagina, naquele tempo, não existia nem agência. A gente falou quem é que influencia aqui no Instagram? Nem sei se era Instagram ou se era Face. E aí a gente pegou uma delas e falou, você topa gerenciar todas as outras? E aí a gente começou a dar conteúdo. Um influenciador a gerenciar as outras? Porque não tinha uma agência, né? Então, assim, acho que foram experiências muito interessantes. Até acho que a grande experiência, né, de construção da marca corporativa, e que foi um pouco disso, né? Que eu fui para Londres exatamente na época que a gente estava construindo a marca P&G globalmente, colocando as mães dos atletas lá para eles acompanharem as Olimpíadas, foi maravilhoso. E eu acho que a P&G me ensinou muito, mas eu também queria mais. Então, eu fui para a Johnson's porque eu recebi uma proposta para cuidar de uma marca globalmente, que era Sempre Livre. Então, eu falei, nossa, imagina olhar isso o mundo inteiro, né? Meu maior país era a Índia. Ou seja, você já tinha conquistado o Brasil, agora você falou, agora eu vou conquistar o mundo. Exato. Johnson & Johnson. E foi interessante, porque eu morava aqui, mas vivia, né, no avião, e eu falei, cara, era para fazer um turnaround da marca,
E eu falei, e aprender com adolescente, o target é adolescente. Eu falei, adolescente está sempre ligado no futuro. Se eu for gerenciar essa marca, eu vou estar no futuro. É adolescente porque as meninas começam desde cedo e se apegam e sempre usam a mesma marca? Exato, porque é na adolescência que tem o maior conflito, né? Então tem o conflito de você ser adolescente, Tá. o conflito que a gente já passa, né, da transição da vida, né, de criança para adulto. E tem o conflito com a menstruação, porque a menstruação é um tabu na sociedade. Até hoje, né? Até hoje. Então, esse era até o jeito que a gente se posicionou, porque eu falava, gente, não é possível. A gente tem o mesmo problema na Índia, nas Filipinas, na América Latina, na África do Sul. Por que as pessoas não falam disso? Por que as pessoas não educam e tem tanto tabu? E é uma coisa normal. Então, eu acho que a grande coisa foi exatamente isso, conectar de volta com as meninas. Porque você vê, hoje, né, eu já menstruei tantas vezes que para mim tanto faz, eu não tenho mais aquele apego, mas é nesse momento que é um momento oportuno para a marca se conectar, e a menina está aberta, ela está precisando de apoio, ela está precisando de informação, e foi muito interessante, porque eu peguei uma marca totalmente analógica e transformei ela numa marca 100% digital, né? Então, muito brand publishing, muita coisa, conversa no mundo digital, trabalho muito com a influenciadora. E eu fui ver a história da Johnson's, quando ela lançou mods, que era o que a minha mãe usava, e lançou a categoria. Era quase tipo Gillette, né? Exato, porque modas era uma marca e, na verdade, era o sinônimo da categoria. Né? E a Johnson's lá atrás fez a mesma coisa, educou, né? Contou, apoiou. Então, a única coisa, né, o que eu fiz foi renovar essa marca. Não deixamos de ser a essência Johnson's, mas fizemos de uma maneira digital. E era isso, gente. Por que a gente não fala menstruação? Elas falam menstruação. Então, vamos falar menstruação, vamos picotar todos esses nomes, vamos falar com quem fala com esse público. E a marca deu esse turnaround. Começamos no Brasil, depois em cada um dos países globais. Mas quando eu estava nessa posição, e eu falei, tá, agora eu já fiz isso, e agora? E aí, sentada da cadeira do mundo corporativo, eu via o mundo de tecnologia, né, fazendo explodindo. Toda a transformação. Inclusive, na Johnson's, eu fiz uma parceria com a Panties, que é uma startup que faz calcinhas reutilizáveis. E foi um projeto maravilhoso, mas foi um projeto que demorou muito para sair. Não pelo lado da startup, claro, mas pelo lado da gente, né, da corporação. Eu falei, cara, eu preciso estar no lugar onde as coisas estão acontecendo. E aí eu brinco que eu falei, eu não vou ficar velha aqui no marketing, é melhor eu ser a velha da startup. E aí comecei a bater de porta em porta. Não foi muito fácil, porque eu não tinha esse networking. Né? Foi você que foi buscar. Você falou, eu quero entrar nesse universo. Sim, aí eu falei, quero entrar nesse universo. Quem é que vai me pôr perto desse universo? E foi isso, abri minha agenda, e por isso que eu te liguei. Foi de um por um. O Toledo tá nesse mundo. Deixa eu ver o que ele pode me falar. Essa aqui, minha amiga, a Laura, por exemplo, foi minha madrinha da Astela. Eu falei, puxa, minha amiga de infância. E ela me adotou e falou, tá na hora, você tá pronta para sair. Que demais. Me abriu portas com outras pessoas. Esse aqui, ele é investidor, então ele vai me pôr perto dos VCs. E assim, eu fui falando com vários VCs até que eu cheguei no Diego, que é o fundador da Único. E que não chamava Único, né? Não. Qual era o nome? Chamava Acesso Digital. Acesso Digital. Quando você teve o primeiro contato com ele, qual era o tamanho da empresa? Quantas pessoas tinham lá? Então, a Acesso, naquela época, tinha umas 100 pessoas. E hoje nós somos quase 1.000. Há 2 anos atrás. E unicórnio. E já se tornaram unicórnio. Quando você me ligou, você tinha muitas dúvidas, né? Quais eram os seus medos? Quais eram suas maiores preocupações? Primeiro, porque era um mundo que eu não conhecia. Né? Então, imagina, eu era uma pessoa formada no mundo corporativo, então vinha de grandes corporações, com experiência B2C, né? E de um mercado de bens de consumo. E eu estava querendo mudar para tecnologia, startup, e por acaso eu caí no mundo B2B. Também dava para ter sido no mundo B2C de startups.
Mas você vê, eu mudei muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu acho que tenho medo do desconhecido. Eu ouvi muitos nãos, porque as pessoas falavam, você é muito sênior. Eu falei, gente, mas não é maravilhoso ter gente sênior? Falei, não, o cara que não quis me dizer que eu sou uma velha, né? Mas tá tudo certo. Depois eu ouvi muito, você não vai se adaptar, porque você só veio de um mundo muito estruturado, e o mundo da startup não é assim. E eu falava, gente, mas olha tudo que eu fiz na minha carreira. Eu fui intraempreendedora sempre. Eu sempre comecei novas coisas, novas marcas, novos departamentos, onde todo mundo via um buraco negro. Eu vi oportunidade. Então, eu acho que tem muito rótulo, né? Então, acho que para mim foi muito importante ir entendendo o que as pessoas... E qual era o momento correto, que tamanho de empresa ia precisar do meu expertise, porque a vida da startup também passa por várias fases. Então, acho que isso foi muito, muito, muito bom de eu ir ouvindo e ter esse coaching quase pessoal. Eu falo sempre para a Laura que ela era minha madrinha, porque ela falava, não, se você vai para um lugar bem, né, que está no começo, está tudo certo, mas você vai empreender do zero. Você está disposta a arregaçar a manga, ficar um tempão sem ganhar nada, colocar tudo em risco. Ela falava, mas eu acho que você tem uma expertise que vai funcionar muito para empresas que estão começando a escalar. E aí eu fui falando com as pessoas, então ela me pôs para falar com a Ju Tubino, a Ju inclusive foi que me indicou para o Diego, falei com o Brandão, fui falando com as pessoas que já também tinham feito essa mudança, e isso foi me deixando mais segura. Claro que teve uma decisão pessoal, eu tenho 2 filhos, né? Você conhece? Sim, de 16. Um casal. Um 16 e uma de 12. 16 já? Meu Deus! E quando eu tava... Porque eu tinha uma outra oferta para ir trabalhar numa empresa maravilhosa que eu sempre admirei, global também, de bens de consumo, e eu fiquei muito na dúvida. Mais corp, mais tradicional. Corp. E aí a minha filha falava assim, mas mãe... Quando você fala do Face ID, né, porque era assim, quando eu fui explicar o que a Acesso fazia, o seu olho brilha tão mais, por que você não vai lá? Eu falei, gente, então eu vou dar chance porque eu tô sentindo, na verdade, né? E eu acho que hoje, 2 anos aqui, foi a melhor coisa que eu fiz para minha carreira. Eu tô super, tô feliz na Único, aprendo todo dia. Foi um desafio, tem sido um desafio super interessante. Quais foram os seus... onde que você falou assim, entrei na empresa, o que eu tô vendo aqui de diferente do que eu vivia antes, que eu vou precisar me trabalhar? Porque eu sei que você sempre foi empreendedora dentro da empresa, mas o que mudou que para você foi muito diferente do mundo corp e do mundo de startup? Acho que a coisa mais maravilhosa é que eu saí do PPT e fui para a vida real. Porque no corpo você faz muita reunião de alinhamento, de PPTs. Passo o dia inteiro, né? Eu, pelo menos, quando eu trabalhei na Oi, eu juro por Deus, eu passava 8 horas. Se era 8 horas que eu trabalhava no dia, era 8 horas em reunião. Então eu acho que essa é uma primeira coisa. Eu acho que a outra coisa então é um mundo muito de fazer e aprender enquanto você faz, e que eu adoro, eu acho que é muito interessante. Acho que é um pouco, né, acho que teve esse coisa, tipo, caótico, né? Eu falava, gente, mas qual que é a estratégia de vendas? Vai e vença. Gente, mas a gente tem um produto maravilhoso, assim, vamos estruturar, né? Porque, claro, eu vim dessa escola. Eu falei, não dá. A gente já tem evidências aqui que tem clientes e setores que vai ter muito mais tração para o nosso produto. Vamos estruturar por setor? Então, essa foi uma das primeiras coisas que eu ajudei a fazer. Mas acho que foi muito transparente quando, no processo de decisão de ir para acesso, né, hoje único, eu falava, mas que setores? O Diego falava, não sei, você que vai me ajudar a definir. E hoje, você vê, a gente apostou nos bancos, nas fintechs, no varejo, e nós somos líder em todos os segmentos, e agora nós estamos falando quais são os próximos segmentos. Então, foi muito bom esse pensamento estruturado. Claro, você não pode engessar, né? Você tem que... Não é que você vai fazer um plano de 5 anos. Você vai fazer... Quais são as coisas
o básico necessário para você dar o próximo passo. E você pegou isso rápido? Porque, por exemplo, a Renata, que você encontrou aqui, ela é da indústria, farmacêutica, ela faz plano de 5 anos sempre. Sim. Inclusive, tá fazendo o próximo agora. Você já chegou sabendo disso? Não. Ou foi um negócio que você pegou no meio do caminho? Não, eu assim? fui aprendendo. Eu vou te dizer que logo que eu cheguei lá, eu falei, precisa de um planejamento estratégico. Na primeira reunião com eles, parecia que eu tava falando grego. Eu falei, eles vão me jogar pela janela. Eu falei, errei. Errei a forma, né? Não errei o pensamento, errei a forma. Então, né, voltei para minha baiazinha e falei, não, gente, tá tudo certo, é assim que tem que fazer. Só que eu não posso... Menos tempo. Exato, eu não posso planejar tudo isso, não é assim que a gente vai fazer Vamos começar pequeno. Então, e aí eu voltei e falei, tá, o que a gente vai fazer então? Se é fazer, o que a gente vai fazer? Então, vamos montar... Aí voltei pro Diego e falei, olha, por que a gente não monta um time de bancos? Não dá para a gente ter, como a gente tinha, os expertises tão diferentes. Um banco vai precisar de um time multifuncional, de muito mais atenção, porque é muito mais complexa fazer uma venda para uma grande corporação do que para uma pequena. Mas lá na linha de frente, a gente tinha mais ou menos as mesmas competências. E para mim era claro ver isso, né? Então, eu falei, tá, não adianta eu fazer tudo isso, vamos começar. E aí a gente começou, montou o time de bancos, estruturou o que ia ser. Então, vamos começar, né, com esse grande cliente que a gente tem. Daqui nós vamos tirar os cases e daqui nós vamos para os próximos. Enfim, então, foi começar fazendo. Dali a gente viu, puxa, mas tem uma grande oportunidade nas fintechs. Vamos para as fintechs. Então, a gente foi fazendo, aprendendo. Isso é muito maravilhoso. Não aprendi isso do dia zero, mas eu acho que o que me ajudou foi estar, né, assim, aberta a aprender. Não é o jeito que eu aprendi antes que vai funcionar e nem é o jeito... Se eles estão me trazendo aqui é porque eles também precisam de ajuda. Então, é fazer junto, né? É tirar a coisa do, né, do crachá e do sobrenome, que isso a gente carrega muito no mundo corporativo. Acho que na startup é muito legal porque você é assim, tipo, cara, vamos sentar aqui e entender o problema e vamos arregaçar a manga e vamos desenhar aqui quais são as coisas que a gente vai fazer. E eu falo isso muito pro meu time hoje, eu falo, gente, não sei, vamos fazer, né? Vamos fazer, pode ser que dê certo ou pode ser que dê errado. Se der errado, a gente senta, vê por que deu errado, para de fazer, parte para a próxima. Então, isso é muito legal, né, nesse mundo que você faz e aprende. Eu vejo que a gente tava falando um pouco de squad aqui no começo, você falou, poxa, só muda o nome, eu já fazia isso faz tempo, né? Eu vejo que no mundo de startup, uma das coisas até dentro desse universo mudou muito, né? Porque a gente não trabalhou assim a vida inteira. A gente trabalhava de forma matricial, times funcionais, marketing com marketing, vendas com vendas. E a gente foi começando a perceber, e isso nasceu muito na parte de produto e de tech, que o problema estava sempre as pessoas fora do time. Então a gente começou a trazer as pessoas dentro do time para elas terem o mesmo problema. Exato. E a partir do momento que você tinha o mesmo problema sobre o mesmo teto, você alinha os objetivos e as pessoas começam a trabalhar melhor. E você saiu de um universo onde era mais B2C. Quando você começa a fazer essa comunicação para B2B, de alinhar tom de voz, persona, como é que a gente se comunica, etc. Como é que você faz para isso chegar lá embaixo no produto, em todas as pessoas que estão envolvidas no processo, desde a pré-venda, desde o primeiro impacto ali no topo de funil, até a pessoa que de fato está entregando? Como foi descer isso para o time inteiro? Eu acho que a gente teve uma decisão acertada de começar internamente, né? Então, acho que foram duas coisas. A primeira é que o branding foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei. Acho que por duas razões. Primeiro, que eu sou uma pessoa que nasci nesse mundo, então eu via claramente que o branding do produto ou da empresa? O branding da empresa. Da empresa. Ali, foi aí que mudou o nome. Ali claramente eu falei, gente, essa narrativa, a gente... Na época eu falava, mas o que é acesso digital? E as pessoas começavam a me dizer, o nosso produto de biometria, o nosso produto de onboarding de RH. Eu falei, não, perguntei do produto, perguntei por que a gente existe. Então, ali eu entendi e estava tudo na cabeça dos founders, porque sempre está. Qualquer empreendimento, mesmo a P&G, a Johnson, todos começaram porque elas tinham um propósito para a sociedade.
E o propósito da Único, agora chama Único, mas o propósito sempre foi: a gente vai desburocratizar, a gente vai solucionar a relação das pessoas, e através da identidade, isso estava na cabeça deles. A referência sempre foi a Estônia, que se transformou uma sociedade através da identidade. Mas os fundadores normalmente estão no mundo do futuro. O que eu sinto do mundo da startup é o fundador está no futuro e no dia amanhã mesmo. Não estou falando amanhã, depois de amanhã, nessa semana, né? E o que eu cheguei lá e falei, gente, mas a gente precisa pegar todo mundo pela mão e levar eles nesses degraus de como é que a gente vai chegar nesse futuro. E isso o branding faz. Então, o que eu fiz? A primeira coisa foi entender o que já era a acesso digital. Então, eu comecei com todas as pessoas. Todo mundo respondeu o mesmo questionário, todos os funcionários que queriam. Né? Então, o que você... Né, o que é para você, o que a gente faz, como é que você se sente aqui, né, quais são histórias marcantes da tua vida dentro, né, daqui. E aí, entrevistando os stakeholders, né, founders, os advisors, as pessoas que estavam ali na gestão, o que a gente estava fazendo no final. E aí, eu tive que fazer de um outro formato, porque eu estava acostumada, né, com aquela coisa de meses. Eu fiz um brand sprint, em 2 meses nós tínhamos posicionamento, né, propósito, missão, valores, que eu falo. Você fez um trabalho de cultura associado a branding. Exato, e aí foi exatamente, então a gente começou com o branding, e dali ficou claro que a gente precisava mudar de nome. Então, porque o que a gente é, o que eu sou? Eu sou a empresa que vai te devolver a sua identidade, o controle da sua identidade para você fazer o que quiser. No fim, a nossa melhor tecnologia é você. É isso que a Único é. E único, por quê? Porque cada pessoa é única, cada pessoa tem uma identidade, né? E essa identidade é que te possibilita fazer qualquer coisa no mundo, né? Seja um serviço, seja você... A gente, né, biometria facial, reconhecimento facial é uma das grandes tecnologias que a gente usa. Então, a gente quer que você não precise de mais nada, né? A gente fala a calça sem bolso. Não precisa mais de celular, não precisa de nada, não precisa de chave, não precisa de carteira. Só você, né? E você vai trazer todo o seu histórico, todo o seu repertório, toda a sua unicidade. Então, quando a gente terminou isso, eu falei, nossa, precisa mudar o nome da empresa. Como é que eu vou falar isso para os fundadores, né? Porque é como você falar, ó, o nome do seu filho não é muito bom. E você tinha acabado de chegar? Quanto tempo foi isso? 2 meses. 2 meses. Mas tem que ser corajosa. Eu faria a mesma coisa. Mas eles estavam envolvidos no processo e eles tinham entendido o porquê. E aí eles, né? E aí eu recebi uma resposta que eu não estava esperando, que foi, tá bom, então faz. Mas dá pra gente fazer amanhã? Eu falei, não dá, porque a gente tem que cadastrar no INPE, tem que fazer um monte de coisa. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos começar internamente. E foi muito legal, porque nesse momento eu assumi cultura também, porque tem muito a ver, né? E eu digo, eu não inventei nada, estava tudo ali. O nosso trabalho de branding é só revelar. E aí a gente começou muito isso de dentro para fora. Então, de um dia para o outro, as pessoas chegaram no escritório e era outro escritório. As cores novas, único, a gente nem tirou o acesso digital, porque para fora a gente ainda era, mas estava coberto, assim. Enfim, fizemos um evento de porquê. As pessoas falaram, olha, você falou isso aqui pra gente, então, por isso que os nossos valores a gente traduziu em nós vestimos a camisa, somos únicos e somos um, então fomos explicando cada uma dessas coisas. E a gente viveu quase 1 ano internamente como único, antes da gente revelar o nome. É mesmo? Então foi muito legal, porque quando a gente foi para fora, a gente já era único fazia muito tempo. Né? Ninguém errou ali conversando com algum cliente? Não, sempre. E tem sempre uma resistência, né? Puxa, mas acesso digital já é conhecida, já tinha, né, 12 anos quando a gente mudou o nome. Já tem quase 13. Puxa, mas as pessoas já conhecem, porque realmente a gente tinha esse conhecimento no mundo B2B, mas muito focado nos nossos, né, nos nossos usuários. A gente nunca tinha se apresentado tão fortemente como corporação e, né, e para que estamos e realmente
chegar em quem toca os negócios. Por que hoje um banco precisa, né, de uma empresa uma EdTech como a Único? Por que um varejo precisa de uma EdTech como a Único? Porque, lógico, a pandemia ajudou muito a que isso ficasse mais claro. Porque é impossível hoje. Imagina abrir uma conta de banco. O mundo analógico era isso, era papelada, 260 campos que você tinha que preencher, levar não sei quantos documentos. Hoje você faz uma selfie e a Único é quem está por trás, é a tecnologia que está por trás, que permite que você possa fazer isso de uma maneira sem fricção e que o banco tenha segurança, ou que a carteira digital, né, que você é você. Total. Então, é muito interessante como a tecnologia, né, tira um monte de... Ao mesmo tempo, porque é isso... O cliente precisava escolher entre segurança, né? Mais segurança, mais fricção. E o que a gente faz hoje tem segurança sem fricção. E isso é importante por quê? Porque está todo mundo numa corrida de quantos usuários eu vou ter, como é que a gente vai fidelizar, eu quero que todo mundo vai fazer seu super app. Cada vez mais os nossos serviços precisam da identidade e precisam ter a segurança por trás. Quantos produtos vocês têm hoje? Eu sei que esse produto, assim, tudo que é lugar que eu uso, ele aparece, bota lá meu rostinho, faz o 3D. Então, a gente tem o Único Check. Bom, o Único Doc foi o primeiro foi o que começou. Que é esse do rosto 3D? A Único começou como uma empresa de gestão eletrônica de documentos. Tá. E quando ainda era acesso digital, no momento falou, gente, nós batemos no teto, pegamos todo o mercado e não tem mais para onde ir. E foi quando eles pivotaram em 2015. E esse produto ficou legado. A decisão ali foi, nós vamos manter esse produto para todos os clientes e não vamos vender mais para a gente poder ter foco para criar novos produtos. Que legal. E aí a gente criou o Único Check, que na verdade veio de a gente entendeu que essa era a dor da identidade, né? O que estava guardado naqueles documentos era muito documento de identificação. E então a gente falou, qual é o melhor jeito que o cliente já estava pedindo? O cliente já estava pedindo por reconhecimento facial, principalmente o varejo, porque tinha muita fricção no varejo. O varejo foi um dos nossos primeiros clientes e a gente foi e comprou Arquivos, que era uma empresa de tecnologia de Londrina, que fazia GED e que fazia já autenticação por biometria. E eles viraram, vamos dizer, nosso time de produto do Único Check, que é esse hoje de biometria, que a gente está em todos os lugares. Você abre uma conta, é o selfie, é a gente, né? Você vai... Pensa em qualquer transação de serviço que pede uma selfie de identificação, provavelmente é a Único que está lá. Nós somos o líder, assim, disparado. É o onboarding do cliente, que é super importante, exatamente. Né? Então, que começou no onboarding, mas hoje está indo para a transação. Hoje o Nubank, por exemplo... quando eu peço alguma coisa muito diferente, ele fala assim, preciso revalidar sua conta, porque é algo muito importante. Aí toma ali meu rostinho ali. Exato, vai fazer um Pix mais, né, de um valor maior? Deixa eu ver se é você. Por exemplo, antes você tinha que ir até o banco para liberar seu cartão, fazer, né, a biometria ali ao vivo. Hoje, você muda de device... Só com uma selfie, o seu device já tem o token autenticado. Eu me lembro que no passado eu sempre falava assim, gente, existe uma forma da gente garantir que o e-mail é daquela pessoa, porque ela recebeu, que a gente faz manda o segundo fator de autenticação que a gente chama. Mas eu sempre falava assim, mas a gente não tem como saber se é a pessoa que está lá. Exato. Então, vocês resolvem um problema gigantesco com esse produto, que eu tenho certeza que é a pessoa. Exato. Então é isso. O meu trabalho aí é dizer que você é você. A gente tem um outro produto que é o Único People, que também começa no onboarding, né, nas empresas. De novo, vamos pensar como é que é a admissão analógica. Eu falo, olha, Toledo, você está admitido. Amanhã você me traz aqui, a pessoa, para qualquer CLT, no mínimo, a pessoa precisa levar 15 documentos. E aí o cara vai lá, tira a xerox daquilo tudo, pega um transporte, chega no DP, tem uma pessoa lá no DP que vai digitalizar,
eventualmente vai ter um erro na hora que puxar na folha, aí você não vai receber o seu salário porque o CPF ficou errado. O que a gente faz? A gente, né, tá tudo conectado, o RH manda um link para o candidato, olha, você foi admitido, preencha aqui. O cara tira uma foto de todos os documentos. Então, um processo e é isso. Então, o OCR, né, a leitura ali... Vocês extraem os dados. A gente extrai os dados, a gente autentica, né, porque agora a gente já sabe, é machine learning, né, então à medida que a gente tem aquele monte de dados, a gente também vai aprendendo, porque RG, cada estado tem o seu. É verdade. Conta de luz... Muitas regras, né? Tem muita regra, mas é isso, o volume vai fazendo com que fique cada vez melhor, e a gente tem uma mesa, né, que... Deu alguma não consegui dúvida, reconhecer. Tem uma pessoa e tem uma assistência tanto para o RH quanto para, né, o funcionário. Então, pensa que um processo que antes demorava, em média, 15 dias para contratar uma pessoa, com 6 pessoas do DP tendo que tocar aquele processo. Hoje, em 2, 3 horas, a pessoa está admitida. Caramba. Então, isso é muito revolucionário. Então, a gente começou também pelo onboarding, mas daí começou na gestão de periódicos. Então você vai tirar férias, está aqui, assina aqui eletronicamente. Né, toda essa comunicação que virou eletrônica, a gente também faz. E esse produto tem, assim, está entrando em uma seara gigantesca. E esse é um produto que vende para a mesma turma do check, por exemplo? Não. Mesmas empresas, porque a gente ainda, né, nós vendemos para empresas e ainda somos muito enterprise. Mas o check, quem nos compra normalmente ou é o cara, né, o product manager, ou é o gestor de fraude, tem, né, depende de que tipo de setor que a gente está. E isso está se espalhando, você vê, a gente está na telemedicina. Telemedicina era uma coisa que também não estava tão grande antes da pandemia. Mas eu preciso saber se você é o médico mesmo. Eles precisam saber se eu sou o paciente de verdade, né? Ou se eu estou usando... se alguém está querendo se passar por você. Se passar por mim, usando a carteirinha de alguém, enfim. Então, tem uma série de... né? Então, tem gente diferente aqui que compra check. No People, o nosso cliente primordial é o RH, né? No Sign, hoje a gente também é a maior plataforma de assinatura para o RH, mas também estamos indo para outros segmentos. A gente adquiriu recentemente a Via Nuvem, que vai ser o nosso único auto, que é exatamente esse mesmo processo. De onboarding, você vai na concessionária e aquela papelada para você conseguir comprar um carro. Então, é a mesma coisa. Não precisa mais de papelada. Né? Você tem aquele processinho, a concessionária te manda, você tira a foto, isso aqui está aqui. E dali tem uma série de outras coisas que a concessionária também vai poder, né, te dar serviços de seguro, de um monte de coisa, de acessórios, enfim. Então, o nosso grande papel aqui é identificar, qualquer que seja o setor, né? Se você olha, o que é comum em todos os nossos produtos? Primeiro, a gente identifica que você é você. Então, a gente é um produto de segurança, mas sem fricção. Então, em todos os lugares, a gente acaba com a burocracia. Então, é bom para o usuário. Né? Eu acho que a gente está muito ligado no usuário. Acho que a segunda coisa é que os dados são seus, né, do usuário. Então, acho que o nosso grande diferencial é que a gente acredita que você é dono da sua identidade. Uhum. Então, os dados são seus, você controla, você decide, né, para onde que esses dados circulam, até um dia que a gente vai ter uma carteira digital de identidade e que você vai poder dizer, tá... Isso é um plano? Porque isso já teve um projeto, eu acho que chamava Diáspora, que era para as redes sociais, para você ter um ambiente seu com as suas informações e isso você autoriza. Fulano quer acessar seus dados, você autoriza? Isso acho que é um sonho, né? Isso, na verdade não é um sonho, isso já está começando. A gente tem o único... Hoje a gente faz isso para todo mundo que... porque a gente não está ainda no B2C, mas, por exemplo, eu sou uma funcionária da Único. Quando eu termino o meu onboarding, vem ali, você quer ter todas essas informações num único lugar? Baixa aqui o aplicativo. Então,
Tá muito, vamos dizer, em MVP, muito incipiente ainda, mas a gente quer... Por isso que eu digo a nossa grande inspiração é a Estônia, porque num lugar único, você não precisa fazer tudo isso de novo. Se eu sair da Único e for contratada em outra empresa, vai ser um clique. Se essa empresa usar o Único People. Exatamente, espetacular. Entendeu? Você vai comprar uma isso já passagem... funciona? Ou isso é o que está em MVP? Isso é o que está em MVP, né? Porque eu acho que tem muito... como em muita coisa da tecnologia, a gente está um pouco à frente do tempo. Então, né, é um trabalho também com os clientes de entender por que isso é tão bom para mim e por que isso é tão bom, né, para o usuário. Mas, de verdade, a grande revolução está aí. A gente acredita muito em você ter o controle, em que você tenha a transparência dos dados. Então, por exemplo, hoje eu uso o Único.io. Então, eu consigo ver tudo que eu assinei, tá lá. Todos os meus documentos, sabe quando você chega no hotel e fala, trouxe o RG da sua filha? Fala, eu tenho sim aqui no Único.io, entendeu? Toda a minha vida tá ali. E eu sei quem consultou minha biometria. Se eu abrir uma conta hoje, ou se eu fiz uma transação, ele aparece lá para mim. Então, de verdade, essa carteira digital, o que a gente quer é devolver a sua identidade na tua mão. Então, a gente vai chegar lá e esse ecossistema de produtos é o que hoje está, né, onde a gente tem a intersecção através do B2B. Que demais isso, eu sonho. Agora eu entendi muitas coisas, porque... Óbvio, pelo menos assim, quem tá vendo um pouco a distância sabe que vocês são super conhecidos pela parte de identidade, mas existe um universo de retirar o papel, né, e tornar os processos mais simples, mais práticos e rápidos. Agora, esses produtos todos que vocês estão trabalhando, eles também funcionam muito internacionalmente, né, mas eu tô vendo que vocês estão aumentando o número de produtos, isso consequentemente deve estar aumentando a receita por cliente, né? Qual que é o plano de vocês? É continuar aumentando o número de produtos? É ir para fora? É os dois? A gente ouve muito né, do Diego, aqui a gente vai fazer que nem a China, tudo ao mesmo tempo agora. A estratégia aqui é subir a chupacana. Exato. Então, assim, lógico que a gente tem... os produtos estão em estágios diferentes, até pela maturidade. Então, nós começamos com o Check hoje é o nosso maior produto, mas o People e o Sign tiveram um crescimento super exponencial na pandemia, que era um pouco isso. O People, você chegava no RH e falava, olha, você quer contratar uma pessoa em 3 horas em vez de 15 dias? Quero. Você vai ter, provavelmente, custo, vai cortar a mão de obra, né? Em muitos dos nossos grandes clientes, corta a mão de obra, ganha produtividade, grana, saving. Não tem aquela papelada que tem que guardar por 30 anos Tudo digital. Tudo digital. Só que aí tem aquela coisa, mas eu não tenho budget, mas... Quando veio a pandemia, não tinha jeito, cara. Porque você tinha que contratar, demitir, assinar acordo novo, e tudo tinha que ser digital, porque não tinha mais o DP físico. Então, esse produto também teve né, deu um grande salto. Então, os dois, né, tanto o People quanto o Sign. Então, a gente, assim, tem espaço para tudo. Você vê, a gente comprou o Auto agora, porque também o Auto vai nos ajudar. A gente quer estar em todas as transações que, no fim, tem alguma fricção de identidade. Uhum. Agora, por onde que a gente vai começar a internacionalização? Não sei, né? Acho que muitos desses produtos, essa dor é universal. Eu imagino que alguns dos clientes de vocês já tenham presença internacional, né? Sim, muitos deles sim. Eu acho que o Check tem uma coisa que a grande parte da nosso sucesso de autenticação é porque a gente tem esse network effect. Então, isso é uma coisa muito boa, né? Então, a minha assertividade é a melhor do mercado, porque eu sei se você abriu uma conta num banco e depois, no dia seguinte, você tentou abrir um crediário e depois você foi fazer, né, enfim, comprar um celular novo, enfim, né? Quanto mais vezes você passa pela minha base, mais certeza eu tenho que você. Então, essa é como é que a gente faz isso
fora, talvez a gente tenha que ter um parceiro, né, comprar alguém. Tem milhões de jeitos, né? Tem M&A, tem fazer de novo. Claro, por exemplo, assinatura e onboarding de funcionário, é isso que você falou. A gente está nas grandes corporações. Essas grandes corporações estão em vários países. Então, é um outro jeito. Então, tem milhões de possibilidades. Não sei ainda qual que vai ser. Vocês estão nas instituições financeiras e um dos problemas que existem até hoje, e, pô, não é pequeno, é o problema da transação num presente, né? Então, quando eu vou lá e pago com o meu cartão de crédito e boto o chip, digito a senha, é a transação presente. Mas quando eu tô remoto e eu pago via e-commerce, etc., muitas vezes as pessoas contestam que ela compra, ou alguém rouba, pô, tem comércio de cartão de crédito sendo distribuído aí. Vocês têm algum dos produtos de vocês já é utilizado para combater esse tipo de problema, você sabe? Olha, tem muita... É muito interessante porque às vezes os nossos produtos são usados de várias maneiras, né? Hoje, por exemplo, a gente tem cliente que você paga com a face. Então você vai lá, abrir um cartão de crédito, né? Abrir um crediário, receber o cartão de crédito daquele varejo. E se você chegar lá e esqueceu, né, aquele cartão, ele já está vinculado ao seu CPF, você só com uma selfie pagou a conta. Demais. Então, isso acontece já. E eu acho que o nosso dever é sempre estar muito conectado com o problema do cliente. Então, a gente vai cada vez mais... tá bom, é sem fricção e dá para fazer isso com... só com uma foto? Dá. E como é que a gente garante que o cara estava lá e que não era uma foto de foto? Né? Como é que a gente garante que o cara estava lá ao vivo? Então, tem uma série de coisas. Então, né, garantir que você está ao vivo também é uma outra tecnologia que está embarcada no nosso produto, porque, né, é isso. Você estava lá, você não pegou essa foto de algum lugar, ou você não pôs uma máscara. Então, e de verdade, nessa dinâmica da autenticação, somos nós contra os hackers, né? Então, quem aprende primeiro e quem... É verdade. E quem desenvolve algo interessante... Então, a gente está muito sempre conectado o que está acontecendo. E a dinâmica vai mudando. Então, antes tinha uma dinâmica mais física e digital. Quando veio a pandemia, passou muito para o digital. E aí foram as sofisticações, né, de identificação e de fraudadores também. Os fraudadores também se sofisticaram no mundo digital. E o nosso produto foi avançando. Tem que avançar na mesma velocidade, né? E não tem jeito. O único jeito para ter esse dinamismo é estar muito focado, ter ali a mão na ponta, né? Total. O que está acontecendo? Então, a gente fala muito com os clientes, a gente está muito lá com o cliente co-criando, dizer, de repente começa a subir a fraude, mas por quê? Não, agora é injection de foto, que não tinha isso há alguns meses atrás, entendeu? Então, que o cara tá puxando, mas de que app? Então, vamos lá na tecnologia, né? Vocês estão muito na frente, né? Porque vocês têm que estar keep up com o mais avançado, mas eu imagino que as empresas ainda precisam de muitas coisas básicas, né? Porque eu, por exemplo, quando eu trabalhei na LTM, que era praticamente um banco do mundo da fidelidade, era pontos, e pontos, no fim das contas, é dinheiro. Durante um período, a gente estava perdendo mais ou menos 1 a 1,5 milhão por mês. Para a empresa, era bastante relevante. Tinha um cara no interior que ele conseguiu... Aprendeu o jeito. Ele aprendeu a entrar nas contas das pessoas que estavam inativas. Ele ia juntando aqueles pontinhos. E o que ele fazia? Parece que ele conhecia muita gente na cidade. Ele batia na casa da Dona Maria e falava, Dona Maria, tá precisando de fogão, geladeira, tá querendo trocar alguma coisa? Eu tô vendendo pela metade do preço. E ele ia lá e oferecia pela metade do preço um fogão bom, porque ele ia lá, pegava ponto de um monte de conta que tinha pouquinho, juntava, aquilo dava para comprar o fogão e ele mandava direto na casa da pessoa. Uau. E foi assim que a gente foi descobrir. Só que quando a gente descobriu, ele já tinha feito mais de 150 vendas desse tipo. Uau! Um negócio assim, enorme, assim, tal. Então, eu digo isso, assim, a gente levou um tempão para fazer o segundo fator de autenticação, que resolve esse problema. Mas, obviamente, que o check
teria resolvido brilhantemente. Então, acho que ainda deve ter muitos clientes, talvez não atuais, talvez novos que vocês ainda vão achar, que devem estar ainda no patamar básico, como essa empresa estava, né? Não, com certeza. Assim, hoje nós temos 900 clientes, mas nós podíamos ter milhares. Mas é muito... eu acho que, de novo, acho que o grande desafio da tecnologia é que como você educa, né? Olha, mas dá para fazer isso, que é de um jeito melhor, mais barato, mais rápido. Né? Tipo, parece muito, né? Então, o que a gente faz muito, e lógico, aqui puxando a sardinha para o marketing, mas a gente faz muito isso. Como é que a gente pega aquele use case e transforma isso, né, numa coisa que todo mundo entende que, também tenho essa dor. E como é que a gente usa nossos próprios clientes para serem nossos grandes embaixadores? Porque, no fim, é isso. Eu sirvo os grandes bancos do Brasil. Para ser um fornecedor de um grande banco, eu passei por um processo, né, com o jurídico, com o compliance, com a tecnologia, com compras, assim. Então, ter esse repertório todo, quer dizer, eu estou fazendo as coisas de um jeito que está aprovado e garantido, não porque eu sou a único, mas porque meus grandes clientes estão dizendo. Então, são exigentes, né? Porque os grandes bancos, as fintechs, os varejos, né, as grandes indústrias que nos usam, eles não podem ter um risco ali, né? Eu falo muito isso. Hoje, por que, no fim das contas, a reputação dos nossos clientes é importante? Porque ela né, fora tudo que a gente tem, mas ela é um pouco essa garantia de que, cara, você não está abrindo mão de segurança, né? Porque esse acho que é o grande risco quando você compra tecnologia, né? Hoje você tem segurança e você tem, né, praticidades e não fricção, enfim, se você está comprando é o único. Então, eu acho que esse é o grande diferencial e que faz com que... E aí, por isso que eu digo, a gente ainda tem um monte de... É isso que você falou, tem muita gente que ainda nem sabe que o meu produto podia ser bom para eles. Total. Mas eu estou começando pelo topo, porque exatamente ali, primeiro, tem uma... Né, acho que é um pouco isso que você falou. Talvez onde está mais visado é ali. Onde tem os estándares de segurança muito mais altos são nos grandes clientes. Então, a gente vai aprendendo com isso para poder ir massificando. Quando aqui no começo a gente estava falando de growth. E esse foi um termo que surgiu não faz muito tempo, tá? No nosso universo, assim, de startup, do pessoal falar de growth hacking, etc. Eu lembro que eu escrevi um artigo sobre growth hacking, explicando o que era, etc. Que, putz, você já vive isso... geração de demanda. Há muito tempo, no fim das contas, né? Isso é uma responsabilidade que está dentro do seu chapéu, sim, lá na Único? Sim. Então, hoje, meu time, eu tenho 3 diretorias. Uma de comunicação, que é, né, responsável por PR, Stakeholders Management, Corporate PR, Brand PR, comunicação interna, então comunicação pura mesmo, né? Endo e externo. Endo e externo. Então, nossa narrativa para dentro e para fora, tanto de produto como corporativa. E, de novo, a gente precisa muito... A gente não cria nada sozinho, né? Então, acho que a gente também está numa fase... né, estamos olhando como a gente está cada vez mais trazendo muito pesquisador para dentro do time de engenharia, como é que a gente vai criar novas tecnologias junto com as universidades, porque aqui é uma questão também de tecnologia proprietária, porque tem muita coisa que a gente conhece o problema, mas não tem uma resolução ainda. Então tem muito... essa parte de gerenciar os stakeholders e entender, a gente trabalha com tecnologias que são muito de ponta, como reconhecimento facial, então isso tudo está em comunicação, né? Como as pessoas entendem que isso é bacana, seguro e feito a várias mãos, não é só com a mão da Único. A outra área é a área de product marketing, e junto com branding também está nesse mesmo guarda-chuva. E aí, de novo, nós estamos dentro das tribos de produto e a nossa responsabilidade, essa é a voz do cliente, né? Então, eu falo muito isso, né? Nós somos o fora para dentro, o que está acontecendo no mercado, qual é o problema do cliente, o que os concorrentes estão fazendo, o que está sendo feito em Israel, na China, na Estônia, onde quer que seja,
a gente trazer isso de volta, né, como insight para as resoluções de problema. E, claro, o clássico go-to-market, né? Que eu falo, gente, PMM não é só go-to-market. Mas é onde a gente, né, empacota aquilo de um jeito que, né, que eu falo, o PMM transforma, né, aquilo em go-to-market, e daí a terceira área é essa área de growth. E marketing, no meu caso, B2B, que fala, eu falo, aqui a gente pega como a gente faz para e o growth faz isso virar para milhares. E quando a gente fala em growth, a maioria das pessoas pensam, vai investir em campanha e tal. Vocês investem em campanhas nessas plataformas tradicionais, Google, Facebook, etc. E também fazem conteúdos orgânicos, sim, tipo tudo. Então, blog. Acho que, principalmente em B2B, acho que esse já é um mundo de todo mundo. Você precisa ser relevante. Primeira coisa, como marca. Então, conteúdo relevante é muito importante. Eu acho que, né, quanto mais você conhece o seu consumidor, o seu cliente, mais você entende o que ele precisa. Então, a gente tem uma coisa de geração de conteúdo muito forte, seja em eventos, ou seja, né, em conteúdo que daí vai me ajudar em inbound. Mas a gente tem que cada vez mais ser uma coisa que, tipo... Como é que eu vou ser o cara que vai responder aquilo para o meu cliente? Mas aí você está falando de se comunicar com o B2B. Como é que foi essa decisão? Eu vou me comunicar com o B ou eu vou me comunicar com a pessoa que usa o produto? Sim. Como é que foi assim? Então, muito hoje da comunicação com a pessoa está inserida no desenho do produto. Tá? Então, por exemplo, você foi admitido... E aí, no final da tua admissão, tem lá, olha, os teus dados estão seguros aqui. Não, você quer baixar o Único You? Né? Então, ele vê a Único naquele processo. Ou, né, vai comprar o carro, ele vai ver a Único naquele processo. Ainda no mundo do check, a gente ainda não está lá, mas nós vamos chegar. Né? Hoje, você provavelmente não sabe que sou eu que estou ali. É transparente, né? É transparente. Então, eu falo, eu tenho o mesmo desafio que a Intel tinha, né? Intel, é verdade. Só que a Intel tinha um laptop para ela colar o selinho dela. Então, hoje, a gente também tá nisso. E, olha, cliente, vamos colocar que é único. E por que é bom para você, cliente, que seja único? Porque eu realmente sou um produto de autoridade, segurança. Eu não sou qualquer um. Né? Eu estou te dando uma proteção. Quando você diz que usa único para identificar o seu cliente... Então, né, traz uma série de atributos positivos, exato, né? Traz um monte de atributos positivos. Então, para o B2C, é através da usabilidade do produto ainda. E para o B2B, o que eu faço, quem são meus clientes, quais são os cases. E aí, claro, a gente vai aprofundando nas dores. Então, dor de fraude, por exemplo, a gente tem um evento contínuo que chama Fraude em Pauta. E todo mês eu sento com todos os clientes e falo... O que está acontecendo no mundo da fraude? Porque eu vejo a fraude do mercado inteiro. Vocês criaram um evento mesmo. Eu chamo e eu falo o que está acontecendo, né? Então, e os clientes vêm, porque eles querem saber. Porque, às vezes, a fraude que está acontecendo ali no varejo ainda não aconteceu na fintech. Ou o que está acontecendo aqui no banco, porque eu vejo o mercado de uma maneira que os segmentos não veem. Então, eu devolvo essa experiência e essa troca de conhecimento, eu devolvo esse conhecimento para todos e ali a gente tem troca. Então, essa é uma das plataformas, mas, por exemplo, acontece a mesma coisa com o RH. Né? Chegou a pandemia, a primeira coisa era, nossa, o que a gente faz? Nós fizemos uma série de eventos de pesquisa, né? Fizemos pesquisa com a Locomotiva, a Companhia de Talentos, o que está acontecendo, o que está acontecendo... né, com os funcionários, qual é a dor das empresas, quais empresas já andaram para frente, como. Então, como a gente olha o sistema como um todo, eu trabalho para diversas indústrias, a gente usa muito esse expertise cross para criar conteúdo, isso é muito relevante. E dentro do funil, vocês também trabalham, eu imagino, topo de funil para atração de novos clientes. Atrair novos clientes grandes. B2B, que é hoje primariamente a base de clientes que vocês têm, os clientes mais importantes. É viável? É factível fazer isso? Então, funciona? Eu tenho um time de account-based marketing.
não é simplesmente põe lá no inbound e espera o lead. E o lead vai chegar e eu vou fechar. Não é assim, né? É uma venda consultiva. Às vezes eu demoro meses para fazer uma venda. Então, e aí, de novo, é muito importante a construção de marca e reputação. Então, eu preciso fazer uma série de coisas. Eu preciso me apresentar. Oi, eu sou a Único. Eu sou a maior EdTech do Brasil. Por que você precisa de mim? Antes de eu falar até do produto. Então você esquenta muito para criar essa autoridade. Aí, exato, eu tenho que criar autoridade. Então tem mecanismos diferentes. Lógico que a gente estava no mundo totalmente digital, porque não tinha evento físico para nada. Então a gente fazia tudo isso no mundo digital. Mas, né, eu tenho coisas para cada uma dessas fases. Então tem muito coisa de boca de funil, que é vamos dizer, a autoridade, gerar autoridade sobre identidade, sobre segurança da identidade, os porquês e tal, até, né, como que eu faço para, né, sei lá, a gente tem o café digital do RH, a gente põe um monte de RH junto e ele fala, putz, como é que foi colocar essa ferramenta, quais foram as dores, como é que eu, né, tipo, na prática, o que aconteceu, porque o cara que tá lá quase, né, para converter, ele ainda tá com aquelas... Aí ele tá então com aquelas coisas operacionais. Eu tenho eventos diferentes para cada fase desse funil, vamos dizer. Então entendeu? tem só para cliente, para gente que não é cliente. Então a gente... E aí, de novo, Toledo, não tinha um playbook quando eu cheguei. Bom, quando eu cheguei não tinha marketing, então... Era tudo, quando eu cheguei era mato. Exato. Então a gente vai testando as coisas e vai fazendo e fala, nossa, isso aqui deu muito bom. Cara, então vamos fazer isso todo mês? Então vamos fazer isso toda semana? Vamos entender o que o cliente quer? Vamos ver que clientes que topariam estar aqui? Então, tem muito de tentativa e erro nesse formato. E agora, para a IBM, acho que também a gente aprofundou muito. Então, vamos nos bancões? Ok. Quem são essas pessoas? Né? O que eles precisam? Quais são os problemas? Onde estão os fluxos que a gente podia estar? Quem são as pessoas que a gente precisa criar um relacionamento? Eu tenho isso mapeado por conta. Caramba! E está sendo muito interessante que a gente está crescendo e recebe gente nova, né? Hoje mesmo eu tive uma reunião com o time lá de Strategic e um dos meninos está chegando para ser diretor de conta e falou, olha, eu já trabalhei em várias empresas de tecnologia, mas o time de IBM de vocês está de parabéns, porque eu nunca recebi um negócio tão mastigado. Mas se eu não sei o mapa da mina, como é que eu vou começar a trabalhar? Então, a gente pôs acho que muito esforço para entender o cliente, as dores. Porque, de novo, é muito fácil a gente se apaixonar pela solução ou pela fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. A gente tem que lembrar qual é o problema do cliente. E aí, então, para enterprise, né, para grandes empresas, tem algumas que é, tipo, feito para eles. Né? Porque é diferente a situação, é diferente o mindset da corporação, é diferente a dor. A dor é de identidade, a dor é de edificação, a dor é de segurança, tá tudo certo, mas o como é diferente. Você tá dentro do universo que eu também tô. B2B, eu tô exatamente nessa fase de testar muita coisa, né? O que você tem aprendido, o que você tem mais gostado? Onde essas pessoas que você busca estão? Elas estão no YouTube? Elas estão no LinkedIn? O que você tem mais gostado ali, que você tem visto dos números? Você fala, tô gostando disso daqui que eu tô vendo. Cara, acho que tem um pouco... lógico, a gente tem que fazer o arroz com feijão bem feito, né? Então, não dá pra você não ter um bom SEO, um bom search, tipo... Essa é básico. O basicão tem que estar bem feito. Porque... né, se é isso, se você tem uma dúvida sobre admissão e eu não tô lá, ou se você quer saber sobre alguma coisa de foto e eu não tô te respondendo, eu preciso estar ali. Então, tem esse primeiro basicão que eu sempre falo, e eu acho que às vezes a gente passa batido, porque todo mundo já faz, é chato, não tem glamour, mas é importante. Né? Então, verdade. Acho que esse basicão eu acho que é uma das primeiras coisas. Não esquecer disso. Acho que cara, o LinkedIn é muito bom e tem sido cada vez melhor e a gente faz, mas não só, né, eu não faço só campanha. Se você olhar, o meu próprio LinkedIn, quando eu cheguei na Único, meu LinkedIn era um CV. Eu acompanho. Você mudou completamente. O meu LinkedIn era um LinkedIn, né, meu currículo. E hoje eu sou uma porta-voz da empresa.
Então, eu trato a Gabriela, o Paulinho, né, que é o founder, o Diego, o Igor, cada um qual é esse personagem, né? Qual é a responsabilidade dele? O que ele é bom em? Porque não adianta né? Assim, o que eu posso falar? Tenho que ser a Gabriela, não posso ser uma outra pessoa, né? Mas eu tenho mensagens que eu posso comunicar que tem muito a ver com os meus valores e que tem a ver com os valores da Único. Então, a gente tem trabalhado muito também o LinkedIn, não só da empresa, como dos executivos. E meu sonho de consumo é que todo mundo seja embaixador, né? A gente tem todo mundo da empresa, você disse? Da empresa. E a gente já tem um programa interno que chama Influencer, né? A gente chama nossos funcionários de seres. Então, é influencer, né? Então, a gente cria campanhas, né? Conta para eles as histórias. A gente quer que eles, né? No fim, e é por isso que eu falo muito, comunicação interna é comunicação externa, né? Por isso que está no nosso mesmo guarda-chuva, porque é isso, a gente quer que as pessoas sejam apaixonadas pelo que fazem, entendam o que a gente está fazendo, como é que a gente soluciona as dores, e que elas sejam grandes embaixadoras, porque imagina, eu tenho quase 1.000 funcionários, cada um desses toca 50 pessoas. Olha o impacto. Olha o impacto que isso tem, né? Então, acho que tem isso, tem muito... né, campanha digital mesmo, e aí, de novo, acho que a gente não faz nada muito diferente do que todo mundo, tipo, entender quem é a persona, né, as dores e aí, teste AB direto, não tem jeito. Conteúdo. Conteúdo, né, qual é o melhor post, porque, por exemplo, como eu falei, a nossa venda é consultiva, eu tenho que tocar vários departamentos. Então, a mesmo produto, a mensagem que eu passo para o jurídico cara, você quer ter garantia, né? Agora que tem LGPD, por exemplo, eu vou falar com o jurídico, que você está protegido, então usa o Único People, porque você vai ter todo o controle, você vai saber, você vai ter todos os registros, que hoje não necessariamente, o cara manda o papel de férias, a quantidade de gente que nem assina, ou enfim, qualquer uma dessas coisas, e aí ele tem um problema lá, trabalhista lá na frente, ele tem que ir correr atrás da papelada. Então, para o cara do jurídico, eu estou falando de LGPD. Para o cara do RH, para o cara do DP, eu estou falando de produtividade, de economia de tempo e tal. Para o VP de RH, eu estou falando da transformação que ele está fazendo, eu estou falando do funcionário. Quando um funcionário entra numa empresa que tem o onboarding digital, ela parece uma empresa moderna. Total. É outra vida. Então, para esse cara, eu estou falando da experiência do funcionário. Então, você vê, é o mesmo produto. Uhum. Só que no fim eu tenho que falar mensagens diferentes. Agora, acertar essa mensagem para cada uma dessas pessoas também tem bola de, né? A gente não tem bola de cristal. A gente faz e vê, e faz e vê. E... ganha ali no fim das contas quem é mais eficiente, porque hoje não tem muita mágica, né? A gente tem que testar e ver o resultado. A coisa maravilhosa do digital é que você tem os dados na mão. Virou matemático, né? É isso aqui que aconteceu. Então, aumenta esse volume e baixa esse. E a gente faz isso com tudo. A gente faz isso com os eventos. Tem parceiros aqui que, né, por exemplo, a gente sentou... Pela primeira vez, a gente foi no IT Forum esse ano. E muita gente interna falou, mas o IT Forum já está batido. Eu falei, gente, está batido, mas se você é uma grande tech que todo mundo conhece, mas aqui tem para muitos clientes, a gente tem que falar prazer, eu sou a Único. Exatamente. Então, tá num evento onde estão todos os CTOs e CIOs... Tem que estar lá. Eu tenho que estar lá. Eu tenho que falar, prazer, eu sou a Único. E você já parou para pensar nos teus processos de autenticação e de identidade? Eu posso fazer isso em muito menos tempo. Você pode economizar dinheiro, recurso. Quer falar comigo? Bom, entendeu? A gente... veio muito negócio do IT Forum. Então, às vezes, tem coisas que a gente fala... isso aí todo mundo já faz. Depende que estágio que está o seu negócio, que estágio está seu produto. Claro, conteúdo relevante sempre vai ser importante. Né? Porque eu acho que, eu falo muito também, né, o blog tem que resolver, ajudar, né, o seu lead a chegar em você, e tem que ter as palavras-chave, né? Mas, tipo,
como é que você sai do clutter, né? Como é que você sai daqui? Porque tá absurdo, todo mundo faz a mesma coisa. E a gente tá testando coisas diferentes. Por exemplo, eu tô patrocinando SP Art. Eu vou falar de arte na tecnologia. Por quê? Porque muito desse C-level tá lá. Uhum. Então, e não é óbvio nem para o meu time. Eu tô lá junto, eu, a Tiffany e o Xandão. Mas eu vou onde o cliente está. Sensacional, adorei. Então, nós também estamos tentando, né, experimentando coisas novas. E arte, no fim, é identidade. E o meu cliente está ali. Então, por que não? É verdade, demais. Nossa, adorei o que você falou. Como é que você transforma todos os seus funcionários em influenciadores, influencers, de forma ordenada? Porque eu, durante muito tempo, quando eu fui executivo, eu vivia exatamente o oposto. Vamos controlar ao máximo nossa mensagem, não deixa ninguém falar, só fala com a gente do lado. Putz, cara, no Nubank a gente falava muito, e eu sempre fui meio influencer, né? Putz, eu lembro, escrevi um artigo despretensioso no LinkedIn, viralizou. E eu não passei pelo time de comunicação. Marcelo, pelo amor de Deus, como é que você faz isso, passar sem falar com a gente? Mas foi ótimo, viu? Estão falando super bem. Eu tomei algumas broncas porque eu fiz isso. Então eu achei incrível essa sua mentalidade de tentar escalar isso. Na sua cabeça, como é que isso funcionaria de forma ordenada? Eu acho que a primeira coisa é que tem que ter muita comunicação interna. Então, por exemplo, nós, além dos canais tradicionais, né, do Slack, do intranet, a gente tem um programa que a gente chama Sextou. Então, toda sexta-feira, a gente senta 1h30, a organização inteira. É um all hands. All hands, toda semana. Toda semana? Toda semana. E, gente, assim, quando a gente parou para arrumar e ficou 2 semanas sem fazer, a galera, mas não tem sextou, não tem sextou? Porque ali a gente se vê, a gente sabe o que está acontecendo, tem muita transparência, a gente abre, né, assim, então a gestão está toda lá, aberta para perguntas, façam perguntas do jeito que você quiser. Então, assim, acho que as pessoas precisam confiar, né, de que existe transparência e que existe... E que a gente fala lá, olha, não sei, tem coisas que eu não sei, vou voltar para você, ou tem coisas que estamos no caminho, mas ainda não somos perfeitos. Então, isso dá uma segurança de que você está no lugar certo, né? Acho que é a primeira coisa. Acho que muito também a gente escolhe, né, o que a gente é. Então, acho que tem uma coisa organizada da comunicação, de quais são as narrativas, que são as narrativas que a gente leva para a comunicação interna. Que são, isso vai ajudar a gente a se posicionar, né? As pessoas entenderem o que a gente faz. E aí tem uma parte mesmo de employer branding, que é essa estrutura. Então, eu tenho campanha, né? Então, se você... Por exemplo, quando a gente mudou o nome para Único, então tinha um banner lá, acesso digital agora é Único. Quem mudasse seu banner no LinkedIn, ganhava X pontos... E daí tem uma lojinha lá, cada X ponto você ganha o moletom da Único, a caneca da Único, não sei o que, enfim. A gente vai lançando campanhas estruturadas para as pessoas irem sendo essas embaixadoras. E claro, às vezes, e já aconteceu comigo, de ter que falar, às vezes até com um par meu, e falar, seguinte, você fez esse post aqui, não tá legal, porque você tá falando uma coisa de um concorrente, ou você tá não sei o quê. Mas, assim, essa transparência, essa confiança, tá bom, legal, entendi, você tem toda a razão, vou tirar. Então, tem um pouco dessa... A gente chama isso liberdade com responsabilidade. Isso é um valor da Único. Então, a gente prefere dar liberdade e você tem que assumir as consequências. E tá tudo bem se daí alguém vier da comunicação, né, e dizer, olha, esse post aqui... Não tá bacana. A pessoa não vai ficar magoada e nunca mais vou fazer isso. E a gente, como time de comunicação, também tenta, né? Putz, onde é que as pessoas estão falando? No Medium. Então, putz, vamos organizar o Medium, vamos fazer, sabe? A gente tenta organizar, vamos dizer, o palco. Uhum. Para que tenha consistência, para que tenha aquela cara, e daí a gente dá o palco para os funcionários, para os seres.
Caraca, Gabi, que aula! Deveria custar isso daqui alguns milhões de dólares, porque isso daqui foi um MBA, uma faculdade em 1 hora. Adorei. Nossa, demais. Muito conteúdo, muito rico. O Único deve estar muito feliz de ter você lá, e que bom que eles toparam trazer uma pessoa que veio do mundo corp, que se adaptou tão rápido e que fez essa transformação maravilhosa. E eu tô feliz de estar na Único, então tá tudo certo. É a sua essência, no fim das contas. Eu acho que você se identificou e falou assim, no fim das contas, eu acho que eu sempre fui empreendedora, né? Eu sempre fui assim, exato. Eu sempre fui empreendedora e aqui eu tô sendo de verdade. Show de bola. Obrigado, valeu por ter aceitado. Prazer. Me procurem no LinkedIn. Onde que você tá mais produzindo conteúdo no LinkedIn? LinkedIn. Eu tive que escolher, não dá pra estar em todos os lugares. Porque senão a gente se perde. E claro, cada um precisa de um tom e de um jeito. Então, eu tô no LinkedIn. Então, vou botar o seu link aqui embaixo. Segue Gabriela Onofre lá no LinkedIn, certo? Certo. Prazer, Tele. Valeu, beijo. Se você ficou até aqui, lembre-se, nossos 3 patrocinadores, você já conhece, Gestão 4.0, você tem desconto nos cursos online, basta você colocar o cupom lá no final, excepcionais, que você vai ter acesso, gestão4.0.com.br. Não esquece de cuidar da sua saúde, o Espaço Volpe tá aqui para isso, inclusive vou dar o cupom aqui para a Gabi, ela vai ter acesso ao nosso grande médico e uma rede incrível de médicos tem lá, já passou aqui a doutora Andréia, doutor Thiago Volpe e o doutor Cauê. Basta você falar que veio do Excepcionais que você também tem uma condição especial. E a gente falou de marketing pra caramba, que marketing é a V4, v4company.com, não esquece. Eles te dão uma auditoria gratuita e podem te dizer o que você pode fazer. Muito do que a gente conversou aqui de estratégia de canais, de topo de funil, de meio de funil, de fundo de funil, eles vão te ajudar com isso. v4company.com e diga que você veio do Excepcionais, espaçovolpe.com.br, gestão4.0.com.br. Um beijo pra você e até a próxima semana!